Mas existe o lado negro da empatia que a gente precisa falar. Porque sempre que você empatiza com um lado, você automaticamente perde empatia com o outro. Aproveitando aqui a deixa do vídeo de ontem, e que já estava tudo montado aqui no carro, eu tenho que ir no médico agora. Fica numa outra cidade aqui perto, vai dar uns 25 minutos dirigindo. Vou aproveitar pra gente ir trocando essa ideia aqui. Vai seguir aí mais ou menos na mesma linha de ontem, tá? Daqui do papo de ontem. Mas eu vou chegar lá. No Grand Prix de Silverstone, que aconteceu tem 2 semanas, eu acho. Foi um Grande Prêmio de Fórmula 1 muito bom, né? Foi uma corrida muito legal e tal, cheia de emoção. O Hamilton ganhou depois de um tempão e tal, foi muito legal. Só que o que acontece? O Brad Pitt, caraca, do nada o Brad Pitt no meio do negócio do assunto. Mas o Brad Pitt tá filmando o filme da Fórmula 1. Um filme que vai sair da Fórmula 1, se eu não me engano, é pela Netflix. Eu achava que era pela Apple, mas depois eu vi comentários, parece que é pela Netflix. Não sei exatamente quem é o produtor oficial do filme. Mas vai sair aí um filme da Fórmula 1, estrelando Brad Pitt. O nome do filme é F1. E ele tá gravando dentro dentro da estrutura da própria Fórmula 1, porque é um filme oficial ali, né, que quer trazer o máximo de profundidade, né, na narrativa da história. Tem um engradado de Coca Zero no porta-malas fazendo nheco-nheco que tá tirando do sério. E aí o Brad Pitt tá gravando dentro da estrutura da própria Fórmula 1, indo nos países e tal, o filme. Só que dentro da rotina da Fórmula 1, você tem dias bons e dias ruins. Dependendo do piloto que você tem mais dias ruins do que dias bons, né? Mas o que acabou acontecendo e que gerou essa minha vontade de comentar isso foi que alguns pilotos no Grande Prêmio de Silverstone tiveram uma corrida ruim e ficaram bem chateados. Tipo, o Leclerc tá completamente maluco da cabeça porque não consegue desenvolver com o carro lá. E o próprio Lando Norris, que tá todo mundo com a expectativa dele, ele sempre batendo o segundo, terceiro ali, quase na beirola de ganhar de novo. E isso tá uma pressão muito grande em cima dele, e aí é um outro problema que a gente vai conversar. Mas foram pessoas que tiveram, assim, corridas muito ruins ali. Para eles a corrida foi muito ruim, foi muito difícil. Você tem o Pérez, que também tá com a corda no pescoço, já tá demitido já da Red Bull. E aí eu obviamente cometi o erro de ler o Twitter e, cara, as pessoas, elas estão numa maluquice de viver num mundo fofinho de algodão, onde tudo é mágico e incrível, e que, tem me tirado do sério, sabe? Tem me tirado do sério. Por quê? Uma pessoa lá, é uma menina gringa, ela começou uma thread assim, revoltada, porque nas entrevistas de coletivas da Fórmula 1, onde os pilotos vão lá se explicar, por que você perdeu, por que você não ganhou, por que foi isso, como é que foi parar pra você, aparece o Brad Pitt no fundo, ele passando como se ele fosse dar uma entrevista coletiva mesmo, e provavelmente ele deu uma entrevista coletiva fake ali, né?
E ele tem aparecido no fundo das imagens oficiais da Fórmula 1. Você vê o Brad Pitt o tempo todo lá aparecendo, porque ele tá filmando, né, o filme da Fórmula 1. E aí, essa menina postou lá algo do tipo assim: cara, é uma enorme falta de respeito o Brad Pitt no fundo passando no meio das coletivas de imprensa, fingindo que tá dando entrevista e não sei o que, quando os pilotos ali estão passando pelos piores momentos da vida deles. E pô, eu confesso que no milésimo de segundo eu quase dei razão pra ela, porque eu tenho essa tendência de olhar pelo lado da empatia, né? De olhar pelo lado da empatia ali e pô, entender, tipo, o cara tá lá bolado e tal, não sei o quê. Mas aí a gente vem pra esse problema moderno da internet, que é o pessoal projetando uma realidade que eles desconhecem, aplicando nessa realidade o próprio sofrimento, tá? E acreditando que o próprio sofrimento se traduz na sensação que a outra pessoa do outro lado está sentindo. E a internet é isso. E as pessoas acham que empatia é isso. É você projetar a frustração que você estaria sentindo, a dor que você estaria sentindo se estivesse no lugar dele, como se fosse o que ele está sentindo, e tratar eles como se eles estivessem sentindo o que você sentiria. Sacou? Então a menina tava frustrada e triste, achando uma grande falta de respeito, produzir um filme nos bastidores e o Brad Pitt tá passando lá no meio do caminho, porque ela imagina que naquela situação ela estaria ali sentindo essa raiva, essa frustração e essa falta de respeito. Em nenhum momento você viu nenhum piloto falar isso. Em nenhum momento ninguém se manifestou sobre isso. Não existiu absolutamente nada sobre isso. É só a pessoa projetando a própria sensação no outro e achando que aquilo reflete a realidade. E aí um monte de gente concordando, um monte de gente achando problema. E aí eles fizeram umas contas de Twitter falsa, porque para a equipe que o Brad Pitt corre, tem tudo assim. Eles realmente estão botando lugar no ranking a cada corrida, qual foi a colocação, tem todos os perfis de redes sociais da equipe, tem tudo assim, é como se fosse uma equipe real mesmo. Tá muito legal de ver. Só que as pessoas traduziram isso como se fosse algo ruim. Eu vi gente comentando lá, tipo assim: eu já até desanimei de assistir esse filme porque essa falta de respeito, eu não vou colaborar com isso. Sacou? E cara do céu, mano, cara, como é doido isso. Acho que eu tomei uma multa. Não, o policial tava mirando pra baixo. E cara do céu, como é maluquice isso, assim. Porque, vamos lá agora, um piloto, para chegar na Fórmula 1, ele provavelmente corre, ele provavelmente pilota desde os 6 anos de idade. Começou nas categorias de base do kart do próprio país, passou ali uns 10 anos, pelo menos ali, pilotando um kart, foi para uma Fórmula 3, uma Fórmula 2, foi campeão de algumas categorias, perdeu muitas corridas, e ele chegou na Fórmula 1 muito, mas muito calejado para lidar com essas frustrações. Ele não é uma pessoa que do dia para noite acordou cheio de esperanças e expectativas, foi fazer alguma coisa, não deu certo e tá triste. Não é isso. Ele é alguém
que já passou por essa sensação inúmeras outras vezes. Então ele sabe que tá triste, que a frustração é importante, que é a frustração que vai fazer ele treinar mais, olhar com mais afinco, observar os pontos que precisa melhorar, colocar ali a própria humildade ali em xeque para ver, tipo, opa, o que tá acontecendo, por que eu não tô fazendo o que eu deveria, ou o que deu errado. O sentimento de frustração, ele é extremamente importante, sabe? Extremamente importante. Tanto para quem está começando, porque ajuda a nivelar as coisas e a sinalizar que precisa de ajuste, que precisa de correção, que precisa mudar alguma coisa, que algo não está bom, quanto para um grande campeão que, a partir do momento onde a frustração não significa nada para ele, ele para de ir atrás, de perseguir, de buscar. Então você vê ali o Messi, rolou o jogo do Messi, que ele machucou o pé. O maluco tava chorando na final da Copa América porque ele saiu lesionado. E ele não tava chorando de dor, ele tava chorando de frustração porque ele queria fazer parte daquilo. Ele já ganhou aquilo, ele já ganhou tudo que tem para ganhar, sabe? Mas é importante, principalmente pro atleta ali, ele sentir frustração. Frustração é um sentimento importante, né? E cara, as pessoas achando que você tem que envolver todo mundo num mundo de algodão, onde ninguém se frustra, ninguém sofre, ninguém nada, quando na verdade eles são preparados para isso. Eles vão sentir uma frustração, mas não é a frustração que você sentiria, porque eles são pessoas treinadas, eles vivem isso, eles vivem para isso, sabe? É a vida dos caras, é o trabalho deles. Assim como você tem sua frustração se você tenta uma parada no trabalho e dá errado e tal, eles também sentem, mas nem por isso é um fim do mundo, sabe? Nem por isso você vai impedir a produção de um filme, de um documentário, de algo maior ali, porque aquilo é parte do trabalho também, sabe? Então quando um piloto tá ali chateado, ele tá chateado, mas ele é um profissional antes de tudo, é o trabalho dele antes de tudo, sabe? E pô, não dá pra ficar protegendo assim, não dá pra entrar nessa pira, porque de verdade, assim, senão ninguém faz nada acontece, sabe? E aí você olha pelo outro lado também. O Brad Pitt, ele tava lá trabalhando também. Ele tem um roteiro, um cronograma, ele tem horário, tem timing, tem tudo, tem uma equipe inteira que foi deslocada completamente para estar lá naquele momento, para fazer exatamente aquilo da forma mais natural possível, e não dava para fazer em outro momento, porque aquela é a hora daquilo, onde estão todos os pilotos, tá todo mundo natural, tem todas as equipes, todos os engenheiros das outras equipes, tá tudo lá para aquilo, naquele segundo, sabe? E exige um puta preparo do ator, no caso do Brad Pitt, de entrar no clima na hora certa, fazer tudo, não errar, falar com propriedade, sabe? É um trabalho difícil também. E tá todo mundo ali pra isso. É um trabalho pra empresa que o cara trabalha, sabe? O piloto tá lá chateado porque ele perdeu e aquilo tá acontecendo, mas aquele trabalho que tá acontecendo por trás é um trabalho para promover o trabalho dele, para trazer mais investimento pro trabalho dele, para trazer mais exposição pro trabalho dele, para trazer investimento de forma geral para tudo ali, sabe? Então não é ninguém tá brincando ali. O Brad Pitt, ele não é um youtuber que sacou uma câmera, invadiu o espaço de outra pessoa e foi produzir conteúdo. Ele não é um youtuber, sabe? Não dá pra tratar como se fosse alguém irresponsável fazendo uma coisa completamente revelia, sabe? Não dá pra pensar que é assim. E aí vem um ponto que é
o ponto da empatia, sabe? Empatia é um sistema, é um sentimento importante, ele é um processo importante como ser humano, pra gente olhar para as outras pessoas, mas existe o lado negro da empatia que a gente precisa falar, porque sempre que você empatiza com um lado, você automaticamente perde empatia com o outro, sabe? Perde empatia com um monte de outras pessoas. Então, a gente acha que não, mas todo movimento extremista, radical extremista ali, ele usa a empatia como forma de radicalização, sabe? Quando um Donald Trump da vida fala que tem que expulsar os imigrantes dos Estados Unidos, ele está usando um processo de empatia que é fazendo com que os americanos empatizem com os seus iguais ali. Então a gente tem que preservar o emprego dos americanos, senão a gente não vai ter emprego, senão a gente vai ter nada. Isso é empatia. Isso é um processo de empatia, de fazer as pessoas empatizarem com as pessoas que se parecem com ele e tratar esse problema como se ele fosse maior do que os outros problemas, sabe? E aí, obviamente, quando você empatiza com um lado, você corre muito risco de desumanizar o outro lado, tá? E isso é muito comum, é um problema muito comum que a gente vê acontecendo aí. E quando você chega ali e empatiza com o piloto da Fórmula 1, tá? E esse cara é um cara que, assim, ele vai lá, faz o trabalho dele, tem o contrato dele, ganha uns bons milhões pra tudo aquilo, ele tá dando aquela entrevista ali, não é porque ele é simpático e bonitinho, é porque ele é pago pra isso é parte do trabalho dele. Quando isso acontece e você fala assim, não, eles não deveriam gravar aquela cena porque aquele foi um dia muito ruim pros pilotos, você tá matando a empatia com um monte de funcionário completamente mais precarizado, vamos colocar assim, nem é precarizado ali, sacanagem essa expressão aqui, mas assim, que recebem, que ganham menos, que tem um salário menor, que tem uma condição de trabalho incrivelmente pior, e que acordou cedo, que tá lá, preparou, montou, fez um monte. Você tá matando toda a empatia com uma galera que tá ali se ferrando muito mais em tudo aquilo para fazer aquilo acontecer e que não vai sair de lá, vai entrar num jatinho e vai para casa, sabe? Tirando o Brad Pitt, claro, para focar simplesmente no sentimento do piloto. E sabe, e nesse caso ainda é o sentimento que você projetou no piloto, não é nem exatamente o sentimento que ele tem. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a tratar tudo com esse mar de proteção, porque a gente pode estar só projetando o nosso medo como se todo mundo fosse sentir isso, e aí a gente acaba criando uma série de injustiças e de problemas aí derivados disso, sabe? Porque tem coisas que fazem parte, sabe? Tem coisas que são parte disso aí, sacou? Então fica aí a minha indignação. Achei que nem ia falar tanto sobre esse assunto, mas é isso. A gente não pode aí agora o carro da frente vai sair. A gente não pode aí ficar nessa, sabe? A gente não pode dar essa viajada achando que, as outras pessoas estão sentindo a dor que você está sentindo. Você tem que considerar se é o trabalho do cara, se o cara está acostumado, o que está acontecendo em volta, o trabalho dos outros. Você tem que considerar tudo isso, saca? Porque senão, cara, vira uma maluquice, ninguém pode fazer nada, porque tudo sempre, o tempo todo, vai ferir alguém. E eu sei que esse é o mesmo argumento que os arrombados, racista e
preconceituosos, arrombado, preconceituoso, tá? Usam pra falar umas merdas. Mas não é esse o caso, tá? Eu não tô falando de coisas absurdas, hediondas, que de fato desumanizam outra pessoa. Eu tô falando em achar que todo mundo tá passando por um processo de sofrimento por alguma coisa e que você precisa poupar todo mundo de se frustrar, de sentir dor, de sentir algum tipo de coisas. Porque existem dores e dores, frustrações e frustrações, sacou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve, manda pra alguém esse vídeo. Um grande abraço e valeu!